noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Sala Chico Xavier. E para darmos início aos nossos trabalhos desta noite, vamos ler a página do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, lição 115. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa à seguinte e sucessivamente. Desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao Mestre Jesus e a Maria Santíssima que nos ilumine, nos abençoe, e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que proteja nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que possamos, em breve, estarmos reunidos na nossa querida Sala Chico, e que todos possam voltar à sua normalidade. Agradecer a Deus por mais um dia, e que a espiritualidade nos ilumine hoje e sempre. Que a espiritualidade ilumine a nossa irmã Luciana, que vai trazer para nós, na noite de hoje, uma palavra sobre o Esperanto. Assim, querido Deus, espiritualidade amiga, nossos mentores, damos por início os trabalhos da noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Agora, meus irmãos, vou passar a palavra para a nossa irmã Luciana Fischer, lá de São João de Meriti, do CELV, que vai trazer para nós o Esperanto. Uma boa reunião para todos e muita paz. Meus queridos irmãos, uma ótima noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos companheiros da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas por, mais uma vez, nos ajudar ao nosso serviço de Esperanto do Quarto Seu e também o serviço de Esperanto do CERJ, a divulgação desse idioma fraterno que é o Esperanto. Então a gente anualmente vem desenvolver um tema que seja relevante, que a gente possa trazer aos companheiros esse contato com o Esperanto. E hoje a gente separou para vocês até de uma forma de agradecimento, de uma maneira singela, nós resolvemos trazer para vocês como tema Chico Xavier e a missão do Esperanto. Porque a gente entende que a gente fala sobre o idioma, a gente fala como ele começou, a gente fala de Zamenhof, que foi o idealizador, mas na doutrina espírita nós temos muitos espíritos, tanto que trabalharam, encarnados, que trabalharam em prol desse idioma, mas a gente recebe também muitas mensagens, mediúnicas que abordam esse tema. E a gente acha que é importante trazer para o público o conhecimento dessas mensagens, para ter um embasamento também do mundo espiritual para essa nossa missão, vamos dizer assim, Então, o que Chico Xavier tem a ver com o Esperanto? Antes de falar da ligação direta que Chico Xavier tem com o Esperanto, nós vamos falar um nome que para os esperantistas é muito conhecido, que é o de Ismael Gomes Braga. Ismael Gomes Braga é assim, o esperantista, o espírita esperantista. Ele dedicou toda a sua vida à divulgação do Esperanto e da doutrina espírita,
Então, Ismael Gomes Braga foi uma pessoa que nasceu em Iubá, né, em Minas Gerais, numa família muito pobre, que é a história de muitos, né, dos nossos grandes espíritas. E ele era filho de agricultores, então muito cedo ele só teve a oportunidade de frequentar os bancos escolares até o primeiro ano, né? E não pôde dar continuidade aos seus estudos porque ele precisava ajudar a família, né, na agricultura, na lavoura. E então mas ele era autodidata. Então ele, ao ficar jovem, ele mesmo, né, por seus próprios esforços, foi buscar o conhecimento, foi buscar os estudos. Então ele tem a oportunidade de conhecer o maestro João Ernesto, né? Também um outro grande vulto espírita lá da cidade de Ubá, e aos 16 anos, né? E ele, aos 16 anos, nessa idade, ele já, por seus próprios meios, como a gente já disse, né? Ele se dedicou ao estudo principalmente de línguas. Então, aos 16 anos, ele já falava fluentemente o francês, o latim, o italiano, o inglês, o espanhol e o hebraico. E ainda possuía algum conhecimento do árabe, do russo, do holandês e do grego. Então, era uma pessoa que se dedicava realmente ao estudo de línguas. E tanto que, mais para frente, a sua profissão, né, foi lexicógrafo. Lexicógrafo, que é o mesmo que a pessoa que faz dicionários, né, dicionarista. Então, ele criava dicionários de vários idiomas, fazendo a transposição de uma língua para outra, né? Quem apresentou, né, o Esperanto para Ismael Gomes Braga foi esse maestro João Ernesto, que era espírita, e aí por ele ter essa aptidão para línguas, ele levou o conhecimento de Ismael Gomes Braga o Esperanto, que ele aprendeu, é claro, muito rapidamente, e já se interessou de pronto, e aos 16 anos ele já, aos 18 anos já se tornou membro da Liga Esperantista Brasileira, em 1910. Então, ele, a partir daí, né, ele se torna, passa a dedicar mesmo a sua vida a tanto a doutrina espírita quanto ao Esperanto, né? O próprio João Ernesto levou no centro espírita, e aí foi onde ele começou também a ser espírita e a divulgar a doutrina espírita. Então ele, por conta disso, por conta do trabalho que ele desenvolvia na Liga Esperantista Brasileira, ele vem para o Rio de Janeiro, né? E toda essa dedicação vai levá-lo a essa iniciação foi para que a gente tivesse entendimento da ligação dele com o Chico Xavier. E do Chico Xavier com o Esperanto, porque tem muito a ver com Ismael Gomes Braga. Nesse livrinho aqui, né, A Língua que Veio do Céu, nós temos 16 mensagens que foram psicografadas por Chico Xavier e que abordam o tema do Esperanto. E mais 2 citações sobre linguagem no mundo espiritual, né? Uma no livro Voltei, a outra numa obra de André Luiz, né? No próprio Nosso Lar fala da questão das línguas. E aí, a maioria dessas 16 mensagens, né? Elas são direcionadas a Ismael Gomes Braga. Então, a primeira delas, ele recebeu em 1940, que é uma das mais conhecidas, né, mensagens do mundo espiritual com relação ao Esperanto e no meio espírita, ou seja, que entrelaça o que a gente chama de 3 Es, que é o Evangelho, Espiritismo e Esperanto, né? Nessa mensagem, ela é de Emmanuel, né?
O nosso companheiro Ismael Gomes Braga, ele de passagem lá por Pedro Leopoldo, ele vai até a casa, né, onde Chico Xavier recebia as mensagens, e aí chega essa direcionada para ele, onde o Emmanuel, né, vai trazer que a missão do Esperanto é do mundo espiritual, né, e que ele não deve desistir, ele deve permanecer firme naquele propósito dele de divulgação do idioma. Num trecho, né, que é muito conhecido, ele vai falar que o Esperanto é lição de fraternidade. Mas ainda antes desse trecho, eu vou fazer a leitura um pouquinho antes, porque chama muita atenção da gente, principalmente do espírita, né? Sim, nessa hora o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com o facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento em forma universalista. Sonho? Propaganda só de palavras? Novo movimento para criar um interesse econômico? Todas essas suposições poderão ser formuladas pelos espíritos desprevenidos, mas somente pelos desprevenidos, que aguardam a adesão geral para comodamente expressarem suas preferências. Os que, porém, buscam a luz da sinceridade para o exame de todos os assuntos, saberão encontrar no movimento esperantista essa claridade reveladora, que em realizações sagradas desde agora esclarecerá mais tarde as ideias do mundo, fazendo ressaltar a nobreza de seus princípios, orientados por aquela fraternidade que nasce do pensamento divino de Jesus para todas as obras da evolução humana. E aí vem o trecho que é muito conhecido, né? Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamo-la para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Com muita propriedade digo, aprendamo-la, porque somos também companheiros vossos, que, havendo conquistado a expressão universal do pensamento, os desejamos o mesmo bem espiritual, de modo a organizarmos na terra os melhores movimentos de unificação. Então é Emmanuel, né, nos convocando a fazer parte dessa família universal, a compreender que aqui na Terra, né, enquanto encarnados, se a gente tiver a facilidade do pensamento numa língua que é ponte, sem que ele aqui no meio da mensagem ele vai dizer que não é intenção do Esperanto deixar a língua materna de nenhum povo, né? Mas é que esses pensamentos, porque imagina a gente pensar numa língua, pensar em inglês, pensar em alemão, se a gente não tiver vivenciado isso, se a gente já não tiver tido um contato, né? Mesmo que seja através das nossas faculdades, do nosso perispírito, se a gente não tiver tido contato com aquele idioma, a gente não vai conseguir formular o nosso pensamento naquele idioma. A não ser que a gente tenha um espírito superior aí que nos auxilie nesse processo, né? Que ele vai ter essa capacidade de nos fazer com que a gente compreenda. Mas se a gente conseguir, né, a gente vai estar auxiliando muito mais a espiritualidade. Então esse é o que Emmanuel vem dizer pra gente, né? Dessa importância de ter um idioma que seja de todos, que todos consigam, onde todos consigam se unir numa prece, numa vibração, enfim. E mais para frente, essa tarefa do Ismael, ela vai se concretizando, né? E Chico Xavier passa a ser, assim, né, uma espécie de intérprete do mundo espiritual para manter essa chama do Ismael acesa. Então, de 1940 até 1953, ele vai trazer várias mensagens de vários espíritos para que essa força, essa vontade, né, de Ismael Gomes Braga não vai diminuindo, vamos dizer assim, né, para manter essa chama, essa vontade de divulgar o Esperanto. E fora essas mensagens, né, que ele recebe, que são direcionadas a Ismael Gomes Braga, ele recebe também muitos sonetos, poesias, de vários autores, dois deles muito conhecidos, que é Cruz e Souza e Castro Alves, que já enviaram também poemas
né, através da mediunidade de Chico Xavier, em português, na língua portuguesa também. Esses também são na língua portuguesa, mas só que falando sobre o Esperanto, né? Então, Cruz e Souza envia o poema Zamenhof, né? Vamos pegar um outro aqui. Abel Gomes envia Os Objetivos do Esperanto. Amaral Ornelas, A Visão do Cimo. Todos sonetos. A gente tem também de Castro Alves, Esperanto. Nós temos de Cruz e Souza, Lá Evangelio, Lá o Espiritismo, que é bem interessante, que foi uma mensagem... Chico Xavier teve nas mãos, né, o primeiro exemplar do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em Esperanto. Então, quando ele pegou o exemplar, né, ele sentiu aquilo, como seria importante todo aquele conhecimento, né, toda a doutrina espírita chegando nos mais variados países através do Esperanto. E aí ele recebe, aí Cruz e Souza vai e dita para ele a mensagem Lá Evangelio, Lá o Espiritismo. Ela é em português, só o nome, que é em Esperanto, né, que é o nome do livro, né, é o Evangelho em Esperanto, é assim que ele se chama. E a gente tem ainda de Cruz e Souza Soneto a um Servidor, e temos de Castro Alves uma mensagem belíssima, que até fecha aqui o ciclo nesse livro das mensagens de Chico Xavier, que é Quando Eu Voltar, né, que é um soneto maravilhoso. Então, assim, várias poesias. E como a gente falou, né, diretamente para Ismael Gomes Braga, nós temos mensagens de José Machado Tosta, que é intitulado Cartas do Outro Mundo, do Abel Gomes, que era próximo a parente, né, tio do Ismael Gomes Braga. Ele recebe várias mensagens, uma delas também chamada Cartas do Outro Mundo. Outra, a Preparação do Porvir, que é uma mensagem linda e muito atual, falando de tudo isso que a gente, né, vem passando nos dias de agora, e quanto o Esperanto seria importante, né, para a gente conseguir tocar os corações em todos os cantos. Nós temos outra que também é do Abel Gomes, que é a Ação dos Espíritos sobre o 12º Congresso Brasileiro, que é muito interessante, porque ele vem relatar como que os companheiros que já tinham precedido Ismael Gomes Braga se articularam em torno desse congresso, ajudando lá do mundo espiritual a se concretizar, né, essa atividade. Então, ele vai falar aqui, ó: o Congresso tem sido objeto de maior atenção em nosso plano. Nas linhas de nossa colaboração, permanece orientado pelo nosso abnegado Couto Fernandes, que se desvela por articular todas as peças do empreendimento, considerando-lhe a projeção no porvir. A cerimônia inaugural contou com a presença de vários orientadores europeus, inclusive Schufloff, que representou o nosso mentor maior, em nos referindo ao nosso apostolado esperantista particularmente considerado. Em nossa companhia aqui permanecem companheiros diversos, dentre os quais Guilhom Ribeiro, José Tosta, João Ernesto e outros, alguns deles ligados à nossa lide após a desencarnação. Seria fastidioso enumerar nomes, e aqui devo finalizar em virtude dos imperativos que prevaleçam nessa casa de caridade e oração. Cumprimentamos comovidos todos os irmãos de luta convertidos em paladinos brasileiros da nossa causa, inspirados pela sublime trilogia Evangelho, Espiritismo e Esperanto, na expectativa de renovado fervor de nossos corações na marcha do entendimento e da fraternidade entre as criaturas. Então, é Abel Gomes que assina, mas ele traz em várias, né, na mensagem de Tosta ele também cita outros companheiros que permanecem ali auxiliando Ismael nessa tarefa, né? Que alguns relatam que enquanto ele tá esmorecendo, né, achando que as coisas estão difíceis, que eles não param lá do mundo espiritual, não cessa o trabalho de influenciar companheiros, né, e
e de manter ali também o trabalho que ele está desenvolvendo. Então, é muito interessante a gente ver, né, como que Chico Xavier tinha essa capacidade. A gente sabe que isso aqui era em relação a Ismael Gomes Braga, mas muitos outros espíritos que estavam envolvidos em grandes missões, né, levando a doutrina espírita, também recebiam essas mensagens do mundo espiritual, de fortalecimento, de entusiasmo, né, de manter aquela chama acesa, de não esmorecer, porque todo o trabalho do bem é difícil de se edificar, encontra muitos percalços. E o Esperanto, além dos percalços normais, ainda precisa, né, mesmo nos dias de hoje, se ter um espaço, mesmo dentro da doutrina espírita, com esse tempo todo de apoio, a gente sabe que não é um consenso ainda, né? Então, as dificuldades com certeza são maiores. E ter ali, né, as mensagens de Chico Xavier a todo instante, mostrando que você está no caminho certo, que você tem a tua missão está sendo preservada, você está sendo amparado pela espiritualidade, é um conforto muito grande, né? Então a gente, muitas delas, como a gente falou, foram direcionadas para Ismael Gomes Braga, né? E o livro que também é muito importante para o movimento esperantista, que foi recebido por Chico Xavier através do espírito Francisco Valdomiro Lores. Ele é um livro chamado O Esperanto como Revelação. Não tem aqui agora para mostrar para vocês, mas é um livrinho em que ele trata dessa parte da linguagem, né, da importância da comunicação e da importância do Esperanto no mundo espiritual. Então ele vai falar do problema da linguagem na espiritualidade, ele vai trazer a disparidade da linguagem e a separação dos espíritos, né? Além da morte, a necessidade de uma língua internacional, a criação do Esperanto entre os espíritos, a criação do Esperanto entre os homens, a contribuição mediúnica na difusão do Esperanto, a exigência da solidariedade, o idioma internacional como religião universal, e sempre termina, né, assim, com uma saudação, que é bem bonita também, em forma de soneto. Então, esse livro de Francisco Valdomiro Lores, ele vem asseverar, né, através da mediunidade de Chico Xavier, que o Esperanto ele foi uma linguagem programada pela espiritualidade para nos auxiliar, nos dar suporte. Não é que a gente queira colocar o Esperanto no mesmo top, no mesmo pé do Evangelho de Jesus ou da nossa doutrina espírita, mas é que nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades, e ter mais uma ferramenta, né? Ainda mais uma ferramenta em que a gente consegue derrubar uma barreira que é muito grande, que é a da comunicação, só tende a nos auxiliar, né? A ser uma vantagem a mais para quem tem vontade de compartilhar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita com outros companheiros, né? Então, como a gente falou, né? A gente tem no nosso lar uma passagem chamada O Impressionante Apelo, onde André Luiz vai relatar que há ainda no mundo espiritual a necessidade de se usar a linguagem articulada, porque quando assim que a gente desencarna, a gente não consegue, nós temos essa propriedade, né, de pelo pensamento captar e compreender o pensamento do outro, mas como a gente ainda está, o nosso lar é uma esfera, né, um mundo espiritual muito próximo ainda da Terra, né, ainda está dentro do espaço do umbral. Então, nós ainda estamos muito arraigados às coisas da Terra, inclusive ao idioma. A gente não consegue parar de pensar, a gente consegue nem se desvincular de outras questões materiais, imagina falar pelo pensamento. A gente não consegue construir essa capacidade. E no livro Nosso Lar ele explica isso. Assim como no Evolução em Dois Mundos, quando ele fala sobre a linguagem dos desencarnados, né?
Então ele também vai dar essas explicações. E novamente, quando ele conta sobre uma visita significativa no livro Voltei. Todos esses livros, né, embora não estejam diretamente ligados ao Esperanto, não estejam falando sobre o Esperanto, mas eles nos dão a dica de que um idioma, né, universal nos facilitaria esse processo do outro lado, no lidar, né, e no se comunicar com os outros espíritos. Então a gente tem na obra de Chico Xavier muitos motivos para entender e para assim, acolher o Esperanto como um idioma que nos auxilia no nosso processo evolutivo, sim, né? Para a gente finalizar, a gente vai trazer, que nós falamos da mediunidade, né, de Chico Xavier, mas será que ele deixou algo escrito, palavras suas próprias, o Chico Xavier, o que ele pensava do Esperanto? E ele deixou assim, numa folha espírita de julho de 1977, palavras de Chico Xavier, ele fala pra gente: penso como os benfeitores da vida maior, que ele conhecia muito bem porque já tinha trazido muitas mensagens, né? O Esperanto será o idioma universal do futuro, para entendimento mais claro entre as nações da Terra, sem que se perca em cada povo o tesouro linguístico no qual se lhe preserva a união. Então, são palavras de Chico Xavier, o que ele imaginava do Esperanto, né? Esse potencial idioma que pode entrelaçar corações, pensamentos, de levar a fraternidade aos povos, de levar a doutrina espírita onde a luz aonde, né, se faz necessário, sem ter que assim, romper com a sua língua materna, né? Sem você precisar usar o idioma de uma outra nação. Você está usando uma segunda língua, algo que te aproxima do outro, porque vocês dois vão precisar ir de encontro a ela para conseguir chegar num ponto comum, né? É diferente de você buscar a língua materna daquele outro. Ele vai estar sempre em vantagem, porque ele nasceu ali dentro daquele idioma, né? Então, ele aproxima e dá essa igualdade, né, de condições a quem busca e a quem aprende. Vamos finalizar com uma poesia, claro, né? Que são palavras de Castro Alves, trazidas pelo nosso companheiro Chico Xavier, que a gente sabe que a casa de vocês, né, carrega o seu nome, então há todo um carinho em torno das suas palavras, e a gente quer finalizar o nosso trabalho com a doçura de Castro Alves nessa noite. Quando eu voltar a ser doce criança, enchendo a casa de alvoroço e risos, colhendo rosas, cravos e narcisos, a palmilhar na terra o bom carreiro, hei de encontrar amor e a esperança, entrelaçando irmãos do mundo inteiro. Quando eu voltar ao orbe velho e amigo, negro abismo de erros e das dores, palco de lutas mil e de mil temores, onde tanto sofri, mas amei tanto, hei de trazer por Deus junto comigo o bálsamo que enxuga todo o pranto. Quando eu voltar ao orbe velho e amigo. Quando eu voltar a ter matéria nova, moldável cera em santas mãos plasmada, eu cresci já palmilhando a estrada da verdade e do amor do cristianismo. Hei de então, jovens, são, nessa áurea prova, triunfante demonstrar que o espiritismo é a doutrina do Cristo que se renova. Quando eu voltar à terra tenebrosa, em cujas trevas audaz firme mergulho, hei de ensinar que é ignorância e orgulho, egoísmo, ódio, ciúme e crueldade. Mostrarei que tem prova dolorosa quem abusa da lei de liberdade, quando eu voltar à terra tenebrosa. Quando eu voltar à escola de aflição, terei no olhar a luz do Evangelho, e um novo mundo surgirá do velho, porque vivi nas asas da verdade. Numa das mãos trago o Esperanto, a união, na outra o Espiritismo e a caridade.
e o Evangelho a cantar no coração. Então, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, que a gente possa ter essa energia, né? Toda essa vivacidade, todas essas boas ações e mensagens maravilhosas que Chico Xavier trouxe pra gente, trazendo e pulsando no nosso coração e energizando, né, a todos com esse entusiasmo por essa língua e esse idioma, que ao a gente ter contato com ele, a gente só sente fraternidade, amizade, ou seja, o sentimento da caridade pura, né? Então, que todas essas energias possam alcançar esses corações e que a gente tenha aí, né, o mais breve possível, solução para todas essas dificuldades que a gente está encontrando, e que essas energias da noite de hoje, a espiritualidade possa ajudar a levar aos corações que estão mais necessitados. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Querido Senhor Jesus, nós estamos nesse momento te agradecendo pela oportunidade de mais um trabalho. Rogamos a tua bênção para todos que participaram. Que o teu amor possa nos envolver a todos, dando saúde, dando paz e entendimento a todos nós e a toda a humanidade, Senhor. Derrama a tua paz por todo o planeta, Senhor, abençoando, curando, iluminando e protegendo. Muito obrigado por tudo, Senhor, agora e sempre. Que o teu abraço fique em nós, permanentemente. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Amém.